Pessoal, eu vou falar aqui com vocês sobre governança corporativa de privacidade. E a ideia é ser um bate-papo sobre o tema. A ideia é eu trazer alguns itens, então assim, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade no chat, e eu vou tentando saná-las no decorrer da apresentação. Eu vou tentar ser o mais rápido possível e focar nos temas que eu acredito são mais importantes da gente conversar, e por causa do tempo, né? Mas também me coloco à disposição para conversar com vocês e bater papo futuramente aqui sobre esse tema, tá bom? E outros temas também. Mas vamos começando pela minha apresentação, né? Eu sou o Fernando Bruno, eu sou gerente de governança e riscos de segurança e proteção de dados pessoais da B3, né? Eu posso falar que eu trabalho na maior bolsa do Brasil, né? É a única, né? E eu fico bastante feliz por isso. Eu tenho minha carreira acadêmica, ela foi baseada em vários treinamentos, vários cursos. Aqui eu destaco o MBA na FGV, Direito Digital no INSPER. Estou sempre trabalhando junto com a comunidade, então eu estou sempre atuando, falando com a comunidade, tanto na comunidade de cyber quanto na comunidade de proteção de dados. Também muito na comunidade hacker, então eu participo bastante de eventos, eu participo bastante de palestras, tanto de liderança quanto de hacktivismo, porque eu acredito bastante nesse modelo e união. Minha experiência, ela veio sempre do mercado financeiro, né? Não sei, não foi estrutural isso, não foi algo que eu planejei na minha vida, mas eu trabalhei 8 anos no Banco Safra, depois eu fiquei 12 anos na Porto Seguro e estou completando o meu 5º ano aqui de B3. Nas 3 empresas eu trabalhei na área de segurança da informação, então eu participei de bastante projetos, principalmente os mais básicos, porque quando eu comecei era tudo mato, né? Então, para deixar bem claro que a gente começou há muito tempo. Tá? Eu vou passar aqui alguns pontos, e para mim é importante. Acho que a doutora Milena, que estava com vocês nos outros dias dessa aula, ela trouxe esse slide para vocês, falando um pouquinho da figura do encarregado, falando da área de proteção de dados, falando da área de governança de dados e falando de privacy champions. Então, ela trouxe um apanhado da estrutura da área de privacidade, e eu vou falar especificamente da área de proteção de dados, tá? A qual eu atuo. E fiquem à vontade de compartilhar experiências e a gente vai trazendo aqui junto com o grupo. Bom, o que eu vou trazer aqui para vocês na área de proteção de dados? Eu vou falar sobre a parte de políticas e normas, quais são os caminhos que eu acabei trilhando, e a ideia aqui é falar mais dos meus fracassos do que deu certo, porque eu acho que é com eles que eu aprendi, é assim que eu acho que a gente deveria compartilhar. Vou falar um pouquinho sobre a parte do ciclo de vida dos dados pessoais, falar também da parte de fornecedores, parceiros e clientes, como a gente avalia, o que a gente precisa prestar atenção, quais são as ferramentas que nos suportam a isso, um pouquinho de avaliação de projetos, o Privacy by Design, falar um pouquinho sobre resposta a incidente, como a gente pode se prevenir, quais são os pontos importantes para a gente fazer a ligação com todo esse tema de proteção de dados. Também vou falar um pouquinho sobre a jornada do titular, né, o que a gente deveria pensar na jornada do titular, suporte e conscientização, e aqui, para mim, é uma das coisas que eu acredito bastante, é um tema que eu admiro bastante, que é essa parte de conscientização, o ser humano como uma camada de proteção, e falar um pouquinho sobre as tecnologias que nós temos aqui, que eu já usei e que eu posso bater um papo com vocês sem nenhum tipo de problema. Fernando, poxa, eu achei legal sobre um tema ou sobre uma ferramenta, eu gostaria de conversar com você sobre isso,
fique à vontade, me coloco à disposição depois, eu vou passar os meus contatos e vocês podem entrar em contato, a gente bater um papo e conversar sem problema algum, tá bom? Como um benchmark, vamos dizer assim. Eu vou começar sobre políticas e normas, tá? E as políticas e normas, eu falo que a gente precisa ter bem definido uma norma, uma política de governança de dados, principalmente onde tange papéis e responsabilidades. A gente sabe que isso é tudo muito novo, então uma política ou uma norma, ela tem que ser escrita pelas pessoas que vão atuar no tema. Isso daqui gera bastante conflito, porque tem áreas e atividades que são bem definidas e tem outras que não são bem definidas, né? Tem empresas que possuem uma grande estrutura, e aí você tem uma segregação muito grande, e quando você às vezes trabalha numa empresa de menor porte, aquela pessoa tem todas aquelas funções dentro dela. Então a gente tem que respeitar a maturidade de cada empresa. A gente não adianta a gente vir aqui e despejar um monte de regras e normas se a gente não respeitar isso. Então, um dos pontos que eu queria trazer para vocês é respeitar sempre o momento da sua empresa, a maturidade da sua empresa, né? Então, isso é muito importante. A empresa, ela é uma entidade, ela é um ser vivo, assim, ela nasce, ela cresce, ela se fortalece e também morre, né? Mas então eu trato a empresa como uma entidade viva, assim, ela tem uma alma, então a gente tem que respeitar esse momento dela de aprendizado. A política de privacidade do site, eu acho que essa é uma política que a maioria das empresas acabaram atuando, porque é o que está exposto para a internet, e isso eu acho muito legal, porque quando a gente você vê políticas maravilhosas e políticas muito ruins, mas a maioria das pessoas trabalharam em cima disso, e dá para perceber isso no dia a dia, né? Ter uma política de criptografia e anonimização, essa é bem mais complexa, porque ela é técnica, você vai ter que definir muito bem o que é criptografia, o que é anonimização, como que eu vou aplicar, como que eu vou transferir, é no repouso, é no armazenamento, é na transmissão, o que eu faço? Então, assim, tem muita coisa para a gente definir em termos de normativo ou de regras para essas políticas mais técnicas. Uma resposta a incidente, uma política de resposta a incidente é extremamente importante. A gente viu que a NPD mandou agora, há poucos dias, informações sobre dosimetria, falando de multas, falando antes um pouco sobre, uns dias atrás, falando como as melhores práticas de resposta a incidente, como classificar um incidente. Então isso é extremamente importante. Se vocês não tiverem isso, é legal procurar uma empresa que apoie vocês nessa resposta, porque esse daqui é um processo bem importante. A classificação da informação, ela é uma norma que é importante vocês trazerem para a empresa e todos da empresa saber como classificar a informação. Eu acho muito engraçado que quando a gente fala de classificação da informação, a maioria das pessoas chegam para as áreas responsáveis e falam: olha, como que eu classifico essa informação? Como se a gente soubesse qual que é o conteúdo daquela informação. Então, quando é bom você definir a regra, mas as pessoas encaixam a informação dentro da regra. Não adianta as pessoas trazerem a informação, ó, classifica aí. E é o que acaba acontecendo, porque às vezes a gente cria coisas mirabolantes que é tão difícil de entender que as pessoas não conseguem classificar, elas não conseguem encaixar, né? Então, vale a pena vocês terem uma classificação da informação. Uma norma ou uma política, ou um procedimento sobre classificação da informação. Uma das dicas que eu trago aqui para vocês, que eu acho que é super importante, é a gente falar sobre uma FAQ, né, um documento de perguntas e respostas, onde a gente possa sanar as principais dúvidas de alguns grupos. Por exemplo,
o grupo que nós tínhamos aqui era um grupo das assistentes dos diretores. Elas tratavam com muitas informações pessoais deles. E a gente falou, poxa, como... E aí vinha várias perguntas delas. Olha, Fernando, como que eu classifico isso? Isso aqui eu posso, eu não posso? A gente pegou todas as dúvidas delas, colocou... Professor, não sei se o senhor está me ouvindo, mas travou aqui a sua imagem. Tem alguém no suporte da ESA nos acompanhando aí, pessoal? Desculpa, pessoal, acho que minha conexão caiu aqui. Eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês. Desculpa, pessoal. Voltando aqui, essa parte de FAQ, acho super importante você definir quais são os grupos prioritários dentro da sua empresa, onde essas pessoas, elas realmente trabalham com informações sensíveis e estão mais expostas ao erro. Quando você faz isso, você trabalha com esse time de uma forma muito mais próxima, e esse time fica muito como um fomentador do tema. Ele vira uma pessoa que vai te ajudar no dia a dia. Depois que você faz isso, você demonstra a sensibilidade à dor dessas equipes. Então funciona muito bem. Talvez seja uma dica bacana da gente ter. Dá para fazer 1000 FAQs? É muito difícil, mas criar uma FAQ para alguns grupos eu acho que vale super a pena. E depois tem uma norma em que eu falei miseravelmente, né, que é a norma de descarte e retenção. Essa norma, acho que a gente tentou emplacar essa norma por quase 8 meses, assim. Era desesperador. Então, quando a gente começou a tratar esse assunto, ela era muito difícil. Por quê? Porque a gente queria abraçar o mundo. Então, todo mundo queria contribuir com essa norma, e ela ficou uma coisa gigante, e toda vez a gente achava uma inconsistência. E aí a gente falou, poxa, qual que vai ser a nossa estratégia para fugir dessa armadilha do todo, do ótimo, né? E a gente foi e tomou uma estratégia baseada na nossa maturidade, baseada na nossa experiência, e acabou funcionando. Então, o que eu acho importante? Quando vocês tiverem que fazer uma política de descarte e também de retenção, ou que vocês contribuírem com a formação dessa norma, é importante vocês olharem qual caminho que eu vou trilhar. Eu vou fazer por mídia, ou seja, eu vou eu vou tratar a retenção e descarte das informações que estão em e-mail, que estão no backup, que estão no diretório. O que eu faço? Qual que é o melhor caminho para eu tratar isso? Ou não? Não, eu tenho uma maturidade muito bacana e eu vou tratar por tipo de informação. Olha, toda vez que eu tiver uma informação, não importa onde ela estiver armazenada, não importa onde ela trafegar, eu vou tratar dessa forma. Talvez esse seja o melhor mundo, mas a gente gasta muita energia para mapear todos esses caminhos. Então, vale a pena olhar exatamente
por onde começar? E não tentem abraçar o mundo. Ah, não, eu vou fazer de tudo. Não. Cria uma norma de descarte e de retenção para um determinado ambiente. Depois você coloca para um outro ambiente, para um outro tipo de informação. Comece pequeno. Não adianta querer abraçar tudo, porque eu falhei miseravelmente. Eu tive problema de relacionamento com as áreas, eu tive problema de entendimento. Em vez de construir pontes e destruir muros, eu criei muros e destruir pontes, porque é muito difícil você tocar no tema, principalmente em temas que você vem como uma pessoa que determina e tem outras pessoas que atuam. Então, assim, tome muito cuidado na construção da norma e preservem a multidisciplinaridade. Ou seja, chame as pessoas para elas entenderem a norma. Chame as pessoas para elas conseguirem entender o que está acontecendo, o motivo das normas. Então, isso é muito importante. Quando você atua nessa parte do normativo, Oi, Marcelo. Eu vi aqui que você mandou uma mensagem. Eu vou perguntar para o pessoal se a doutora Milena ela compartilhou o material, mas a gente vai compartilhar esse material com a OAB, então provavelmente eles vão compartilhar com vocês, tá bom? Um outro ponto para a gente olhar é sempre prestar atenção nas responsabilidades das pessoas. Sabendo disso, a gente vai conseguir atuar de uma maneira bacana entre as áreas. Beleza. Então, só para ilustrar algumas questões aqui, atuem nessa parte de descarte de documentos, porque ela é muito difícil. Reter e descartar documentos é muito difícil. A gente vive num mundo onde que ter a informação é importante. Então, as pessoas elas querem ter a informação o tempo todo. E isso daqui é muito importante. Conversar com o time de governança de dados, com as áreas de produtos, entender a necessidade deles é extremamente importante. Não esquecer de olhar as regulações, as mídias de armazenamento e ter uma boa classificação. Não tentem fazer uma norma de descarte sem antes ter uma norma de classificação da informação. A gente vai falhar miseravelmente. Tá? Então, isso para mim é uma dica. Falando de ciclo de vida de dados, eu sempre vou trazer eu vou bater muito nessa tecla aqui com vocês. Respeitem a empresa, a maturidade da empresa, comecem no tamanho adequado. Né? É extremamente importante vocês entenderem que eu não consigo fazer tudo, porque a gente não tem uma área tão grande para olhar o legado. Então, a gente tem que se adequar. Quando a gente olha e começa a priorizar, então, assim, olha, eu tenho 1000 processos para mapear, eu tenho 1000 áreas para adequar. O que eu faço? Eu priorizo. Eu falo qual que é a mais crítica, qual que é a menos crítica. Eu posso criar várias faixas de criticidade e começo a trabalhar em cima disso. Né? É extremamente importante a gente saber qual é a briga que a gente quer comprar, porque senão é um trabalho sem fim. É que nem obra na nossa casa. A gente não termina a obra, a gente desiste da obra, porque ela nunca termina, é muito difícil. Sempre vai ficar faltando alguma coisa para a gente fazer. Então, a ideia é, não frustre o time, crie pequenas metas e faça esse ciclo de mapeamento, de adequação perante a lei, de acordo com a criticidade. Não gaste muita energia com aquilo que a gente não acredite, ou que a gente não acredita que vai dar um bom resultado. É extremamente importante pensar que, se eu olhar o todo, o time vai procrastinar a atividade. Ele vai olhar e falar assim, poxa, eu não tenho, como que eu vou fazer as pessoas não me recebem, eu não consigo pegar material, é muito difícil a agenda, ele remarcou 5 vezes. Então, assim, é muito importante
a gente olhar essa questão de tamanho. Um ferramental, é muito bom ter um ferramental. É muito bom ter um ferramental. Mas esse ferramental ele também pode ser um Excel. Eu posso fazer esse processo via Excel. Eu posso fazer um mapeamento do ciclo de dados no meu SharePoint ou em qualquer outra ferramenta. Mas a gente tem que definir a ferramenta. Lógico, tem ferramentas maravilhosas. Eu vou falar um pouquinho sobre elas no futuro, mas acho que é importante a gente saber qual material que a gente vai utilizar, qual ferramental que a gente tem disponível dentro da nossa empresa. É importante também a gente olhar a questão da priorização por ameaça, né? E aqui eu vou passar depois para vocês alguns links que são super importantes. Como que eu modelo por ameaça? E eu achei muito legal, eu estava vendo esses dias um treinamento que eu estava fazendo, e a pessoa que estava falando sobre a modelagem de ameaça, ela fez uma analogia com Star Wars, e foi super legal. Ele falando, poxa, a Estrela da Morte, que é aquela nave, a nave do Darth Vader lá, eles falaram, poxa, o que eu faço? Qual que é a grande ameaça para modelagem? Desculpa, qual que é a grande ameaça para essa grande nave? É roubarem ela? Não. Ninguém vai roubar ela. É muito difícil roubar uma nave daquele tamanho. Mas destruir ela é uma grande ameaça. Então, o que eu protejo? Eu protejo aquilo que é exposto para o espaço. Então, assim, a modelagem de ameaça, ela é muito legal, porque às vezes a gente fica querendo proteger de coisas o nosso ambiente ou os nossos processos, de coisas que são extremamente remotas, não vão acontecer. Então, é legal priorizar, e uma forma de priorizar é modelar por ameaça. Ter indicadores de acompanhamento. Toda vez que vocês estiverem falando sobre ciclo de mapeamento de dados, ciclo de mapeamento de processos, olhar ter indicadores, quantos que cada pessoa faz, quantos a gente vai fazer naquele determinado período, como que eu vou colocar aquilo como que eu vou demonstrar aquilo para o executivo, porque é extremamente importante as pessoas entenderem qual que é a dimensão do problema e o que esse problema, e se eu não fizer, o que ele pode acarretar. E a gente só consegue fazer isso se a gente medir, né? E um ponto importantíssimo é a gente atuar na definição do apetite de risco. Ou seja, se eu não souber qual que é o risco que eu estou apto a aceitar, aquele risco, olha, não, se eu tomar uma multa, ou se eu ficar com aquele ambiente fora do ar, eu aguento aquele processo, aquilo para mim está dentro do meu apetite da empresa, e geralmente quem define é o dono do negócio. É o executivo. Então, é muito importante a sua empresa definir o apetite de risco, porque quando ela define o apetite de risco, ela vai trazer uma trilha por onde a gente tem que seguir para priorizar os nossos processos. Então, vale muito a pena. Outro ponto importante é documentar. Pessoal, peço desculpas aqui, acho que é por causa do clima. Tá chovendo bastante por aqui e tá gerando bastante instabilidade na rede. Tô trocando de rede aqui para a gente poder
ver se melhora todo esse processo. Peço desculpas a vocês aí, mas eu acredito que a chuva vem atrapalhando bastante esse horário aqui. Então, voltando na parte de documentação, vou voltar aqui só para a gente não... Eu acredito que foi a hora que caiu. A parte de documentação, ela é extremamente importante, porque as coisas mudam, os conceitos mudam, o entendimento muda. E quando a gente fala que todas as questões mudam, a gente começa a ter alguns problemas relacionados a por que eu tomei aquela decisão no passado, o meu entendimento agora é outro. Então, você ter o histórico, tudo isso documentado, é extremamente importante para a gente poder passar essa informação adiante. E é muito difícil, porque senão a gente fica julgando o passado, né? A gente esquece de respeitar, mais uma vez a palavra respeito, aquilo que a gente viveu. Nós tomamos as decisões baseadas naquelas informações que nós temos. O nosso risco é sempre baseado na informação que nós não temos. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente aprende, a nossa informação, o nosso conhecimento vai aumentando. Então é muito importante deixar documentado, porque as pessoas vão entender o que está acontecendo. Bom, então aqui, nesse material, eu trago um pouquinho de onde vocês podem aprender um pouquinho mais sobre modelagem de ameaça, que eu acho super legal, né? E também eu trago uma forma de ilustrar o apetite de risco, né? Como a gente definir o apetite de risco. É muito interessante vocês olharem isso com a empresa, né, de vocês, e falar, poxa, qual que é o apetite? Né? Porque não adianta a gente querer ser mais realista que o rei, né? Então, porque o molho vai sair muito mais caro que o peixe. Vocês vão perceber que eu vou usar vários trocadilhos horríveis durante esse bate-papo, mas eu gosto de usá-los, então vamos nessa. Na parte de ferramental, pessoal, eu trago um pouquinho aqui para vocês, referente algumas ferramentas que eu acho super importantes, que elas não são as únicas, mas elas são importantes de vocês pensarem em implantar uma governança de proteção de dados, que é o DLP, o Data Loss Prevention, né? Eu acho que essa solução ela é muito importante, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela mais à frente. Uma solução de anonimização e criptografia, ou um processo de anonimização e criptografia, é importante a gente definir isso dentro da empresa. Ter uma ferramenta de varredura de dados, porque sem isso a gente não vai conseguir entender onde está cada dado, e é importante a gente saber onde está cada coisa. A gestão de cookies, ter uma ferramenta para fazer a gestão de cookies, você vai conseguir fazer de forma manual, mas é muito difícil, e uma ferramenta vai ajudar muito. E uma ferramenta de catalogação, né? Você precisa catalogar o seu dado. Quando você faz isso, você tem uma ferramenta para isso, ela vai te ajudar bastante. Sem ferramenta é quase que impossível fazer isso, mas você vai precisar, e a sua empresa vai precisar investir. Na parte de DLP, eu queria ressaltar alguns pontos. O DLP, ele trabalha tanto dado em trânsito quanto dado em repouso. E é importante, independente da área, se você é da área técnica, ou se você é da área jurídica, ou se você é da área de processos, ou você é da área de auditoria, é importante você conseguir trafegar por todas essas sopas de letrinha. Por quê? Porque a gente vai ter que sair do mundo de especialista e conseguir navegar em outras atividades, em outras disciplinas. Então, quando a gente fala do dado em trânsito, é aquele dado que se movimenta, quando eu mando um e-mail, quando eu copio ele para um pendrive, né? E o dado em repouso é aquele dado que fica lá no banco de dados, ou no diretório de rede. Então, o DLP ele vai te ajudar a mostrar quem acessa e o porquê que aquelas pessoas acessam aquele tipo de informação. Então, é uma ferramenta muito boa, muito boa. Ela traz visibilidade e muitas vezes ela traz uma proteção, porque ela vai bloquear esse tipo de ação.
né? Então, quando você faz o upload na internet, você vai ter um DLP olhando o que aquele usuário está fazendo, o que ele está colocando de informação na internet. Quando você faz uma cópia dessa informação para um pendrive, esse DLP ele vai olhar também essa informação que você está copiando. Agora, ele vai fazer tudo isso sozinho? Não. Quem cria a regra é sempre a área técnica. Então, a gente precisa definir quais são as regras. Ou seja, pessoal, área de negócio, qual informação é importante não sair? Posso criar uma regra aqui no DLP para isso? É extremamente importante. E é um trabalho sem fim. É um trabalho. Aqui eu tenho trabalho para os meus netos. Os meus netos vão ficar criando regra de DLP e analisando regra a vida inteira. Não vai ter jeito. Então a gente acaba passando por algumas situações em que a gente tem que definir processos e automatizar o máximo possível. Mas essas ferramentas elas vão nos ajudar. Tá? Mais uma vez, desculpa, pessoal. Bastante problemático aqui hoje. Acabei de trocar novamente a minha internet aqui, para ver se eu consigo conversar com vocês de uma maneira mais tranquila. Então, voltando, eu sou um usuário do Untrust, né, uma ferramenta que eu utilizo bastante, vi a evolução da ferramenta, mas tem inúmeras outras ferramentas que podem nos apoiar nesses processos. E é importante vocês olharem a questão das classificações das soluções. Ou seja, o Gartner, ele tem um quadrante mágico, onde vocês podem observar aí no lado esquerdo da tela, onde ele classifica as soluções. Então, eu quero uma solução de DLP, onde que eu procuro? Quero saber quem são as melhores. Vai lá no Gartner, dá uma olhadinha. É um material que a gente consegue consultar e saber se ele pode ajudar ou não.
é muito legal também falar com os fabricantes, fala quais são os seus usuários da solução. E aí, quando ele traz essa solução para esses usuários, bate um papo com eles, procure nos grupos, vai no LinkedIn, fala quais foram as suas dores. Né? Se eu falar para vocês que foi fácil fazer a implantação do OneTrust, eu estou mentindo. Então, aqui eu vou falar quais são as minhas dores. Olha, foi horrível. Eu tive que, depois que eu descobri que eu tinha que mudar uma API, depois eu vi que não tinha, que eu já tinha uma ferramenta que fazia aquilo, e que por que eu comprei um módulo. E é assim que a gente vai fazer. E tudo bem, porque faz parte do aprendizado. Agora, eu posso aprender com o erro dos outros, bater um papo. Então, assim, todas essas soluções que eu trago de forma ilustrativa aqui, elas são ótimas soluções, porque elas têm que caber dentro da sua empresa. Então, vale a pena estudar qual que é a solução que cabe dentro da sua empresa. É muito importante. Então, vocês vão ter vai ter gente que é apaixonada pela Big ID, tem gente que é LGPD Now na veia, tem gente que ama o Privacy Tools, tem gente que ama o Security IT, tem gente que ama o OneTrust, e assim vai. Mas a grande ideia é a gente saber avaliar para dentro da nossa estrutura. Mais uma vez, é o respeito à nossa empresa. Isso é muito importante, respeitar a empresa, respeitar a maturidade da empresa. Outra visão importante é olhar os materiais que a NPD fornece. A NPD ela soltou um guia orientativo sobre cookies e proteção de dados pessoais. Aí foi bem legal, porque a gente estava numa fase de assessment, e aí a gente estava. E aí veio um monte de apontamento sobre cookie. E eu achava que a gente estava arrasando nos cookies. Não, estou arrasando, está tudo bem. Quando eu olhei, tinha um monte de coisa que eu não fazia. Eu falei, poxa, que bom que tem esse guia orientativo. Lógico, ele não é um trilho onde eu vou seguir cegamente, mas ele traz uma visão, uma trilha muito importante para o meu processo. Quando eu olho aquilo e faço adequação. Então, esses guias orientativos da NPD, eles são muito bons e eles são evolutivos. A gente precisa acompanhá-los e precisa fazer as adequações. E tem coisa que vai ser simples, mas vai ter coisa que vai demorar muito para a gente adequar. E aí vale a pena criar um plano, acompanhar esse plano, medir esse plano e fazer com que todo mundo tenha visibilidade disso. Por isso que essa disciplina se chama governança. Ela é uma disciplina que ela não vai só trazer questões técnicas ou fórmulas mágicas para fazermos as coisas, mas ela vai trazer uma forma de como eu demonstro, como que eu atuo, como que eu meço, e isso é muito importante. Vale a pena criar esse tipo de métrica. Bom? Na parte de gestão de fornecedores, que também é um tema muito importante e que eu acho que a gente tem bastante dificuldade de falar, a gente precisa pensar em alguns pontos, tá, pessoal? Mais uma vez, eu tenho que adequar esse meu processo ao que eu tenho dentro da minha empresa. Eu tenho que respeitar a minha empresa, eu tenho que respeitar essa entidade. Então, talvez eu não tenha uma forma de avaliar o meu fornecedor, mas eu tenha N formas de avaliar o meu fornecedor. Né? É importante você alinhar esse processo de gestão de fornecedores, porque ele é muito difícil de se vender, porque você gasta muita energia fazendo essa avaliação. Então é importante que toda a empresa saiba que vocês estão seguindo por esse processo e qual o processo que vocês vão fazer. Comunicar tanto a pessoa que vai receber. Olha, eu respondo cerca de 140 questionários por ano. É um inferno responder questionário. É muito chato. Então, no começo, eu recebia uns e-mails, parecia que eu tinha matado alguém, porque, não, tem que responder isso e tal. E aí eu falei, poxa, eu me coloquei no lugar daquelas pessoas que recebiam o meu questionário também, e aí a gente criou um vídeo institucional,
A gente manda um videozinho para as empresas explicando por que eu faço aquela avaliação. O índice de reclamação ficou maravilhoso, porque as pessoas começaram a entender o porquê. Então, às vezes, e as pessoas não gostam muito de ler, não. Às vezes eu tentei mandar um e-mail e as pessoas continuavam bravas. Tente pensar em formas lúdicas de comunicar o porquê a gente precisa fazer essa avaliação de fornecedor. Né? Tem que facilitar a vida dele, porque senão ele vai enganar a gente. Né? Ter indicadores. A área de governança mede. A gente tem que trazer métrica. Não adianta. Se você não está fazendo métrica do seu processo, ele não serve para nada. Porque ele só está ali para segurar Você está segurando uma casa com uma vara de marmelo. Tem que ter métrica, senão você não sabe para onde você vai. Serve qualquer porta. Né? O dilema de Alice. Mais uma vez, dar visibilidade, criar métricas e ter uma ferramenta de score para avaliar fornecedores. Tá? Como que eu recomendo vocês implementarem um processo de avaliação de fornecedores? Primeiro, definir um questionário. Esse questionário ele tem que ser um questionário base. Depois desse questionário base, você quebra esse questionário em vários sabores ou várias formas de avaliar. Tanto na parte de proteção de dados quanto de segurança da informação, vale a mesma coisa. E eu falo aqui, falhei miseravelmente. Eu criei um questionário super robusto e mandava para as pessoas achando que todo mundo ia adorar o meu questionário. E aí, não serve para todas as empresas. É muito difícil. Então, vale a pena criar vários questionários. Também não vai criar 17 questionários, porque a gente não vai conseguir vivenciar tudo aquilo. Mas criar bons questionários vai trazer boas respostas. É importante, dentro do seu processo de avaliação de fornecedores, você ter a parte de ferramenta. Ou seja, eu quero uma ferramenta de score que vai fazer essa avaliação dessa empresa. E você tem várias ferramentas dessa no mercado. Eu vou passar algumas aqui mais na frente. Também colocar dentro desse seu processo de avaliação de fornecedores a possibilidade de uma entrevista. Olha, eu quero ver, você respondeu que você atende esse requisito, você pode me mostrar? Como que você faz? Me explica. Isso é muito importante, a gente chama um walkthrough, né? A gente vai lá conversar com as pessoas. E aí, quando a gente olha, a gente vê que é muito importante esse processo, porque eles vão ali trazer os especialistas e ali vai trazer, todas as vezes quando eu sou fornecedor e eu vou falar com as empresas saem muito mais tranquilas, porque elas entendem o processo. É muito difícil explicar por texto, e às vezes uma boa entrevista ajuda bastante. Nesse seu processo de avaliação de fornecedores, muitas empresas pedem testes, eu quero testar esse processo, e também pede evidência. Aqui, eu tenho uma particularidade. Você guardar evidências de outras empresas é muito complexo. É muito perigoso você guardar informações de outra empresa dentro da sua empresa. Então, tome muito cuidado com as evidências que você vai armazenar. Outro cuidado nem todo contrato, nem toda relação entre as empresas permite que a gente faça teste. Então, tem que tomar muito cuidado e alinhar bastante esse teste, porque senão a gente gera um desconforto muito grande. A avaliação de fornecedores, ele daria uma aula de pelo menos 8 horas aqui com vocês, explicando como que a gente faz definição de risco. Ele é muito processo, mas ele é muito legal. E ele demora para ser implementado. E ele demora para trazer resultado. Mas não pensem na foto, pensem no filme. Tá? Sempre olhando o processo como um todo. Aqui eu trago algumas ferramentas que fazem essa avaliação de score. Ou seja, eu contrato uma ferramenta, uma Security Scorecard, uma Risk Recon ou uma BitSight. Vocês podem consultar no Gartner quais são as melhores empresas. Essas 3 com certeza estão entre as melhores. E essas empresas, elas fazem uma avaliação da postura de internet daquela empresa que você quer avaliar. Ou seja, eu venho aqui e rodo da empresa B3. Ela vai e me traz uma nota da B3. Olha, a B3 tem esse score baseado nestes requisitos, nesta forma que você vê.
Isso me ajuda muito no questionário. Por quê? Porque eu tenho empresas que têm governança. Então, eu tenho contatos com empresas que têm uma governança maravilhosa. E aí o cara, quando eu mando o questionário para ele, ele preenche as 109 questões dele de uma forma impecável. Quando eu rodo essa ferramenta, ele mostra um monte de erro lá. E aí as pessoas olham e falam assim, será que realmente o que ele está escrevendo aqui no questionário reflete na vida dele? Então, assim, às vezes eu tenho empresas que têm uma ótima governança e têm uma postura de internet muito ruim. A contrapartida disso eu tenho empresas que têm, às vezes, 5 funcionários que prestam serviço para mim, que tem uma postura de internet super boa, mas não sabe nem o que é governança. E o questionário dessa empresa vem vazio, porque ele não tem aqueles processos, mas ele tem uma postura super legal. Então, o seu processo de avaliação de fornecedores, ele não pode apenas olhar uma visão do cubo. Ele tem que olhar a questão de governança, mas ele também tem que olhar muito a questão de quais são qual é a postura dessa empresa perante a internet, porque isso vai dizer um pouquinho como ela cuida da casa dela. Você já visitou aquela tia que não cuida do jardim? Aí você fica olhando aquele jardim tudo bagunçado. Você fica mal com aquilo. Você fala, nossa, que jardim bagunçado. Dá uma sensação ruim. Né? Ou aquela casa, nossa, não faz anos que não passa uma mão de tinta. Então, assim, aquela impressão, às vezes ela se transforma lá dentro. Então é importante ter uma ferramenta. Hoje eu não consigo fazer uma avaliação de empresa sem uma ferramenta de score. E essas ferramentas, elas são muito bacanas, porque elas trazem uma informação que vai ajudar a empresa a aumentar a maturidade dela, tanto de segurança quanto de privacidade. E às vezes elas já trazem até relatórios prontos relacionados a algum framework. Então, é muito legal operar essa ferramenta, é muito legal. Poxa, Fernando, mas eu trabalho na área do jurídico. É legal também, olha lá, tem bastante coisa bacana. Poxa, Fernando, eu trabalho na área de compliance. Funciona também. Não, Fernando, eu trabalho na área de segurança da informação. Funciona. Cara, eu sou um dev, eu sou da área de infra. Vai funcionar, porque ele traz informações que vai te ajudar. Porque vai ajudar o seu ambiente a melhorar. Então, eu sempre bato nessa tecla, eu sou muito fã desse tipo de ferramenta. Eu acredito que no futuro bem próximo, né, no futuro bem próximo, tudo isso vai se convergir, porque eu acho muito maluco o jeito que a gente faz avaliação de fornecedor no mundo, né, isso não é um problema do Brasil, eu não tenho esse problema de achar que tudo que no Brasil não é legal, mas no mundo a gente tem um problema. Por quê? Porque hoje a B3 vai lá e avalia a empresa X, roda uma ferramenta de score, manda questionário e gera uma nota daquela empresa. Aí o C6 vai lá e faz a mesma coisa com aquela empresa, porque aquela empresa presta serviço para o C6 também. Aí o Itaú vai lá e faz essa mesma avaliação. Aí o Bradesco vai lá e faz outra. Cada um com o seu questionário, cada um com a sua ferramenta de score, e cada um vai ter uma nota baseado na sua metodologia. E no final, a gente poderia ter todo mundo bebendo da mesma fonte. Então eu acredito que em breve vai ter algum órgão, vai ter alguém extremamente com uma luz no coração. Essa pessoa vai chegar e falar assim, olha, eu criei uma empresa que todo mundo pode confiar que eu vou fazer uma boa avaliação dessas empresas e vou dar um score de risco dessa empresa, se ela é boa ou má. E aí, isso daí eu acho que vai ser o futuro. Porque está todo mundo gastando energia, gastando dinheiro com avaliações. E a gente poderia compartilhar isso. Né? Eu acho muita soberba das empresas pensarem que não, a forma que eu avalio é melhor do que todas as outras. Pode até ser. Mas se a gente deixasse de uma forma única, talvez as respostas viriam de uma melhor maneira. Imagine a pessoa que responde o questionário. Eu respondo 140 por ano. É insano. Né? A gente já tem questionários prontos ali, que a gente já pegou uma lista de, acho que são 480 perguntas que eu já tenho respondidas, que são as perguntas que mais se repetem. Quando chega o questionário, a gente só vai copiando e colando. Por quê? Porque é difícil evoluir nesse processo. É um processo que onera o time.
gasta muito dinheiro para a gente falar que aquela pessoa ou aquela empresa, ela tem um score bom ou não. Então, vale muito a pena a gente investir nessas discussões. Esse aqui é um fórum de discussão importante e vocês também têm outros fóruns no mercado falando sobre isso. Eu acredito que em breve alguma entidade ou alguma empresa vai ficar à frente disso. Tá? E eu acredito que vai trazer bons resultados e vai aumentar a maturidade das empresas. E a gente tem que entender que isso não é para o mal, é para o bem. Muitas empresas, quando a gente manda a ferramenta de score, o resultado, ficam muito bravas. Nossa, mas quem você deixou fazer esse teste no meu ambiente? Não, eu não fiz teste, essa informação está pública. Não, mas por que você está me mandando essa informação? Eu não quero que essa informação, que as pessoas saibam. Eu falei, não, tá todo mundo já sabendo, já a internet está sabendo, tá tudo aqui, ó, essas portas estão abertas, essa vulnerabilidade aqui você não tratou. E aí as pessoas, quando elas entendem o porquê que eu estou batendo na porta delas, elas depois no final agradecem, falam, poxa, obrigado, você deixou meu ambiente mais seguro. Mentira, elas continuam me xingando por trás mesmo e falam, não, aquele careca lá da B3 vem encher meu saco. Mas eu acho que eles me agradecem no final e aí eu durmo mais feliz assim, tá, pessoal? Então é por isso que eu finjo que eu acredito nisso, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre Privacy by Design, e aqui a doutora Milena com certeza passou esse slide com vocês. E eu queria trazer a importância da gente trabalhar no Privacy by Design. Né? Essa proximidade, eu trabalhar privacidade logo que nasce um projeto, ela é extremamente importante. A gente traz uma proximidade junto com o cliente entende qual que é o problema, a gente demonstra transparência, a gente demonstra que para os reguladores que o nosso processo é de fim a fim, a gente aprende para os novos projetos, a gente define isso como uma prevenção e não como uma reação. E a gente entende que vira uma cultura e não vira mais um processo, uma penalidade para as áreas. Então, o Privacy by Design, ele é muito bacana e por isso que ele está dentro da norma. Por quê? Porque faz todo sentido quando na concepção, eu trabalhar privacidade, eu trabalhar segurança. Privacidade, segurança da informação, eles não podem ser uma penalização para o projeto. Eles devem ser tratados como um requisito de qualidade do projeto. É igual você comprar o carro. A segurança do seu carro é um requisito de qualidade. Ele não é um diferencial, ele é um requisito de qualidade. O cinto de segurança, o freio ABS, o airbag, eles são itens de qualidade do seu carro. Hoje se eu te oferecer um carro com segurança, um carro sem segurança, você não vai pensar duas vezes. Você vai comprar um carro com segurança, a não ser que for um Porsche, né? Aí você vai pegar o Porsche sem segurança mesmo. Mas assim, quando você for comparar o seu carro, você vai ver que você vai sempre optar segurança, tem o design que é bonito, economia principalmente, né? A gente trabalha bastante nisso. Mas a segurança do carro é extremamente importante. Isso, ainda mais quando você carrega vidas, quando você tem filho, a sua maturidade no volante muda, né? Então, para algumas pessoas, né? Lógico. Mas a gente muda um pouco a nossa maturidade. Então, segurança e privacidade, eles devem ser requisitos de qualidade do projeto. Ele não é um diferencial. Privacidade não é um diferencial do projeto. Ele é um requisito de qualidade. Um projeto que não olhou privacidade, ele não tem qualidade. É isso que a gente tem que deixar claro para a empresa. E aí, a gente tem que trabalhar bastante quando a gente vai falar de privacy by design, a modelagem de ameaça. Olha, quais são as ameaças
que, que podem serem efetivas, desculpa, quais são as ameaças que podem se materializar dentro do meu projeto. Quando eu olho por ameaça, eu consigo definir requisitos que caibam dentro daquele problema. Porque senão, a gente, como área de controle, vai levar 100 requisitos. O cara vai demorar muito tempo para implementar tudo aquilo. E, de verdade, ele precisava implementar 15 controles daquele, baseado nas ameaças. Lógico, quando a gente começa, a gente define todos os requisitos. Porque é o mais simples, porque é tanta coisa para fazer e a gente erra miseravelmente nisso. E aí é importante, para um pouco, implementa dessa forma e depois vai para a modelagem de ameaça. Modelagem de ameaça, eu bato muito nessa tecla, porque ela consegue gerar uma eficácia dentro dos seus controles e dos seus processos. Então isso é muito importante a gente trabalhar. Olhar bastante a questão dos ferramentais versus requisitos. Como que eu meço aquele requisito que eu coloquei no projeto? Qual ferramental que eu posso utilizar para colocar aquilo? Então a gente tem que falar a linguagem técnica. Fernando, mas eu sou da área do jurídico e a parte de proteção de dados está comigo aqui. Como que eu vou definir ferramental? Não vai definir ferramental, mas você vai definir a ameaça, e a ameaça, e o time técnico vai trazer quais são os requisitos e quais são as ferramentas que protegem o seu projeto ou o seu produto daquela ameaça. Então é importante você saber e acompanhar um pouco o ferramental. Um outro ponto que eu acho super importante, que eu acho que a doutora Milena trouxe para vocês em algum dos slides dela, é implantar o conceito do champion. Né? A gente aqui tem o Privacy Champion, né? E esses Privacy Champions são as pessoas que, teoricamente, deveriam ajudar a área de proteção de dados nos requisitos de projetos. Aí eu vou falar para vocês aqui, eu falo com muito carinho. Os Privacy Champions são super importantes, mas você tem que ficar o tempo todo olhando esse processo, porque as coisas se perdem. Então, às vezes, de 50 privacies, 30 são ativos. Os outros 20 você tem que ir lá e fazer o processo. Você tem que capacitar esses privacies, esses champions. Você tem que gerar métrica para eles. E não é tão simples. Às vezes o processo demora. Você vai criar um brinde, você vai criar um PIN, você vai fazer um sorteio, uma gamificação, vai fazer treinamento, o cara não vai. Então, assim, se você olhar, não é fácil implementar o conceito de champion, mas ele é muito bonito quando ele se implementa. Então, vale a pena gastar energia e implementar esse conceito do champion dentro da empresa. Mesmo porque não existe empresa no mundo que tenha gente suficiente para tratar dos controles de proteção de dados. E aí, quando você ramifica isso
Mais uma vez eu peço desculpa, pessoal, mas de verdade eu estou tentando. Já tentei todas as minhas conexões de internet possível aqui, mas a gente está com algum problema aqui na minha infraestrutura. Mas eu prometo que vai ser rápido. Voltando à parte dos Champions, a gente não tem como atender todas as demandas. Então o Champion, ele é uma forma muito estratégica da gente ter capilaridade do time de proteção de dados. Eu falar de capilaridade não é um grande exemplo, né? Vocês dá para perceber pela foto e pelo vídeo. Mas a gente não vai conseguir atuar em todas as áreas. Então, às vezes, vai dar certo você implementar o Champion. E às vezes, a gente vai demorar um pouco mais do que o normal. Mas a ideia é bater na tecla. Não adianta a gente querer achar perfeição em tudo, mas vale a pena implementar esse processo. É um processo que eu gosto bastante, eu tenho um carinho muito grande pelos Champions, e eu acredito que eles possam fazer a diferença. Mas a gente tem que gastar energia com eles, a gente precisa pôr tração, e é isso que a gente tem que começar a fazer, né? E tem que capacitá-los. E é legal, porque tem muitos que se interessam, sabe? E outros não, mas eu gosto de fazer algumas ponderações. Vale muito a pena. Quando a gente, uma vez, eu fiz teatro no passado, quando eu era adolescente, eu fiz 5 anos de teatro, e tinha uma peça que estava vazia, assim, as pessoas não tinham chego ainda, e eu estava olhando, assim, por trás da cortina, e o diretor da peça chegou e falou: "O que foi?" Eu falei: "Ah, não chegou ninguém ainda, né, tal." Aí ele falou assim: "Ó, a gente só precisa de um para bater palma. Não preciso do teatro cheio." E aquilo marcou muito a minha vida. Eu não vou fazer isso para todo mundo e vai dar sempre certo. Mas um que valeu a pena o esforço. É lógico, eu não vou dar um iPhone de brinde para todos os Champions e aí achar que, beleza, mas pelo menos 3 ajudaram. Não, não é isso. Mas a gente tem que acreditar no processo. A gente tem que acreditar que a gente pode fazer diferente, tá bom? Então isso daí eu acho que é muito legal vocês pensarem na implementação do processo de Champion dentro da empresa. E se você não faz parte do time de proteção de dados, se candidata ao seu Champion. Esse é um conceito que várias empresas estão colocando, tanto o Security Champion ou o Privacy Champion, né? Então vale muito a pena vocês trabalharem em cima disso. E uma das coisas importantes é assim, a gente não vai dar conta de fazer tudo. Ainda mais no processo ágil. Por quê? Hoje o processo ágil, ele vem e fala, olha, eu vou começar dessa forma, aí quando termina, ele não termina, ele só se transforma. Então, às vezes, a gente chega lá no início do projeto e fala, olha, vamos definir os requisitos para aquele pedacinho. Se você não tiver no Privacy by Design, lá olhando o detalhe do detalhe, junto com o time, participando da discussão, você perdeu o bonde. Quando você voltar nesse projeto, ele já passou 10 fases, já está na 15ª release, e você perdeu um monte de informação. Então, é muito importante essa questão do Privacy by Design para conseguir acompanhar o ágil. Porque senão o ágil ele veio realmente para chacoalhar a roseira, para fazer diferente dentro do processo. Então, se a gente ficar esperando, não, agora eu vou esperar o processo terminar, a gente perdeu o bonde. Então tem que voltar e trabalhar muito nessa questão. O Privacy by Design ajuda muito a gente no processo ágil. No projeto Cascata, né, nos processos cascatas, ele funcionava bem também. A gente estava lá, participava, tal, mas só que a gente tinha fases. Agora chegou a minha vez, abriu a portinha, a gente entrava. No processo ágil, não, ele se transforma muito rápido. Então, o Privacy by Design é uma ferramenta poderosíssima para a gente acompanhar o ágil, tá? Que veio aí para demonstrar que a gente pode ser mais eficaz. No comecinho da aula, eu falei aqui com vocês sobre a questão de incidentes. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Eu vi uma mensagem aqui de travou. Já voltou? Voltou sim, professor. Obrigado.
E aí, a gente falou lá no comecinho da aula a respeito da política de resposta a incidente. E para mim, incidente é algo muito complexo, porque o incidente, ele é o nosso pronto-socorro, onde tudo acontece. E o que é legal? Em 2020, isso daqui eu peguei no site do IBRA-SPD, tá? Isso daí está público, vocês podem olhar lá. Depois, em 2020, nós tínhamos uma quantidade de incidentes, de ataques cibernéticos, de evasão de dados, estava tudo dentro desse bolo, eles classificam tudo como um ataque cibernético. E aí a gente pode perceber a evolução desses ataques na linha do tempo. Isso em 2020. Em 2021, esse número mudou. Dá para perceber que ele ficou mais recheado, né? E quando a gente fala de 2022, ele ficou maior ainda. Então, a gente percebe o quão o processo de resposta a incidente precisa, de alguma forma, ser bem estruturado, né? Com políticas, com treinamentos, com um monte de coisa. Mas a gente precisa dar visibilidade. Aqui a gente só sabe que essas coisas aconteceram porque as pessoas tiveram que falar. Olha, eu tive um incidente, aconteceu por causa disso. E aí é muito mais fácil aprender com o erro do outro, né? Então, o que eu falo para um processo de resposta a incidente? O que eu acredito num processo de resposta a incidente? Crie playbooks ou runbooks. O que seria isso? É um documento que ajuda o time de resposta a incidente a não esquecer nada ou não esquecer nenhum pedacinho do processo para trás. Então, eu estou passando por um ataque, tive uma evasão de dados, o cara mandou um e-mail errado, qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Deixe isso documentado, isso é muito importante. Exercícios de tabletop. Voltando. O exercício de tabletop, ele é um exercício muito importante para as áreas. E eu acabo participando de alguns exercícios, não somente dentro da minha empresa, mas fora da empresa. Inclusive, eu participo de exercícios de tabletop junto ao Exército, né? Eu acho muito saudável esse tipo de
de exercício, porque ele não compromete a sua infraestrutura, mas as pessoas, elas ficam tão cativadas, ou elas entram tanto dentro desse processo, que elas acabam levando muito a sério aquilo. Então, às vezes eu vejo, em alguns exercícios, as pessoas realmente exaltadas, e aquilo não está acontecendo, mas é um pedaço de papel mesmo, falando que aquilo aconteceu, e as pessoas entram numa vibe de, o mundo vai acabar, não fala do meu trabalho, isso daqui não está errado. Então, é muito legal, porque a gente pega muita coisa bacana. Né? Então, o exercício de tabletop, a gente já fez exercício de tabletop de envio de e-mail errado, como que a gente reagiria, de sistema que parou, de vazamento de dados. Então, isso daqui ajuda muito os times a verificarem se os procedimentos que eles deveriam seguir vão ser seguidos. E o time de comunicação é extremamente importante, porque quando a gente fala de comunicação, a gente olha e fala assim, quando acontece um ransomware, ou quando acontece um vazamento, as mensagens por WhatsApp, elas são um caos, porque as pessoas não têm informação, elas começam a enviar um monte de informação, e aí fica aquele barulho da informação. Às vezes nem foi um incidente tão grande, mas as pessoas fazem de uma forma, e eu sei que muitos daqui já passaram por incidentes, e sabem que uma comunicação ruim pode piorar tudo isso. E aí, quando você faz um tabletop, você verifica como que o time atua junto com o time de comunicação, com gestão de crise, com gestão de incidente, com infraestrutura, com o jurídico, e é muito bacana. Então, assim, se vocês... mas Fernando, é difícil fazer. Tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, então vocês podem contratar uma empresa que vai fazer esse tipo de tabletop. As Big Four com certeza fazem. Mas outras empresas menores fazem também e funciona bacana. Vale a pena vocês trabalharem em cima disso. Mas tabletop é vida. Né? Ele dá muito trabalho, principalmente para quem cria todo o cenário, para quem simula toda a informação, mas aquelas horas de resposta a incidente funciona super bem. Eu admiro muito as empresas que têm isso implementado de forma constante, porque é muito bom, vale muito a pena. Um outro ponto importante são os exercícios de Purple Team. Né? E aí, o que é o Purple Team? O Purple Team, ele é um exercício onde o time Blue, o time de defesa e o time de ataque, eles se tocam. Ou seja, hoje eu sou responsável pelo Red Team. E o Red Team, tem gente do Blue Team aí, hein? Aí, show de bola. Eu sou responsável pelo Red Team. E a gente vai lá e faz ataque e faz o barulho que quiser. É muito sexy ser Red Team, né? Tanto a gente vai lá, tentei 77 mil vezes, acertei uma, só conto o meu sucesso. Eu não conto os meus fracassos. Agora o time de Blue defendeu 77 mil e deixou um passar. A gente só vai lembrar do fracasso. Né? Então é muito mais simples ou muito mais sexy ser o Red Team. E o Blue Team é um time que trabalha muito duro. Então é muito importante essa musculatura, esse time ganhar musculatura. E quando você junta esses dois times para fazer um exercício, você cria esse conceito do Purple Team, onde Red e Blue trabalham juntos para gerar informações. Então, assim, como que eu fortaleço meu time de resposta a incidente? Com teste, com simulações. Eu vou fazer tabletop, eu vou fazer exercícios de Red Team, vou fazer exercícios de Blue Team, e vou fazer exercícios de Purple Team. Tem um monte de cor desses teams, né? A gente pode ter tem o Green Team, tem o White Team, tem vários conceitos. A gente pode brincar, mas como eu sou daltônico, eu vou brincar somente com esses três aqui, porque senão eu vou errar várias outras cores aqui com vocês, tá bom? Boa noite, Rosângela. Então, assim, é importante também dentro desse processo você ter métricas, indicadores. Poxa, quais são os ofensores? Quais são as áreas que mais geram incidentes? Quais são as principais causas? Por que a gente sempre falha na parte da autorização? Opa, será que eu não tenho que falar com o desenvolvedor porque ele está programando errado? Será que eu não tenho que fazer um trabalho de desenvolvimento seguro?
né? Depois que tem um incidente, eu tenho lições aprendidas. Se você pegar qualquer assessment de grandes empresas, do Big Four, eles vão perguntar, dentro do seu processo de recuperação, do seu processo de resposta a incidente, se você tem um processo de lições aprendidas. E lições aprendidas é muito complexo. Porque depois que passou o incidente, tá todo mundo ferido. E aí você vai lá nas lições aprendidas e aponta o dedo. Dói. Não é legal. Quem já participou de uma sala de crise sabe que não é bacana fazer um processo de lições aprendidas. Você está cansado e você ainda tem que ficar discutindo aquele problema. Então, mas ele tem que estar documentado. É com essas lições aprendidas que a gente vai fazer diferente no futuro. Não adianta eu querer fazer um processo e não olhar para o que falhei. Se a gente ficar só contando somente aquilo que deu certo, a gente não vai para frente. É bom pro ego. É gostoso falar das coisas que deu certo. E às vezes as pessoas sentem um pouco de vergonha de falar das coisas que deu errado, mas eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu falho diariamente nesses processos. Né? Eu acho muito importante, quando eu falho, eu olhar a minha falha e consertar ela para não falhar de novo. Né? É muito sistema, é muita coisa. Por que eu não consigo ver tudo? Não dá. Né? Então, assim, é importante ter esse processo de lições aprendidas. Pessoal, vocês querem trazer alguma pergunta, algum termo que eu falei aqui que não passou, que vocês queiram que eu explane? Porque senão eu vou continuando aqui e a gente não... Sem fim, tá? Eu falo mais que a tia do Yakut, então fiquem à vontade de mandar as perguntinhas aqui no chat, me interromper, que aí eu vou falando com vocês, tá bom? Na parte de processo de atendimento aos titulares, isso está na lei, a gente tem que ter um canal importante. O nosso site tem que estar super organizado, ele tem que, vale a pena fazer benchmark, ou seja, fala com as empresas, pergunta como elas fazem, poxa, testa, pega as empresas, faz um teste, né? Esses dias eu estava, mais uma vez, eu falei, vamos fazer um teste? Vamos fazer aqui, pega alguém do time e faz um teste na jornada titular. A pessoa falou assim, poxa, Fernando, como é complexo fazer isso? Vamos melhorar. Não é simples, Fernando, vamos melhorar. É assim que a gente pega as coisas. Então, assim, benchmark, testar o ambiente, vale muito a pena. Né? Ter indicadores, verificar o prazo, verificar que eu estou atendendo todo mundo. Ter um processo de validação de documento é muito difícil. Poxa, mas eu tenho que olhar o cadastro, eu vou validar pelo e-mail. Será que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo? Mas o e-mail dele que ele estava cadastrado aqui, ele já não usa mais. Hoje as pessoas mantêm mais o e-mail. Mas há 15 anos atrás, as pessoas tinham N e-mails, era Ball, era Yahoo, era um monte de coisa. Eu ainda tenho Yahoo, tá, pessoal? Mas assim, as pessoas mudavam muito de e-mail, né? Então mudam muito o número de celular. Então a gente é muito difícil validar essas coisas. Criar um processo robusto de validação de documento é caro e às vezes é oneroso. Será que vale a pena? Né? Uma outra coisa que a gente olhou aqui foi a acessibilidade. A gente pegou e fez um pente fino na questão de acessibilidade. E a gente percebeu que a gente não era nada acessível. Foi horrível, assim, quando eu olhei o resultado, eu falei, meu Deus, gente, por que a gente nunca pensou nisso? E aí a gente fez um trabalho de adequação, nós chamamos pessoas especializadas no tema aqui dentro da empresa, falou, você consegue ajudar a gente? E o pessoal deu uma aula para a gente de acessibilidade. Então eu fico muito feliz quando a gente reconhece o nosso erro e faz de uma forma diferente. E aí tem uma questão de automatização. Hoje, algumas empresas aqui devem responder, sei lá, 200, 500, 1000 requisições. Mas tem outras empresas que devem responder 10, 20, 30. Será que eu preciso automatizar? Né? Então, às vezes, a gente gasta uma baita energia, gasta muito dinheiro automatizando coisas, e, na verdade, a gente não deveria gastar tanta energia com isso. Vamos gastar energia com outras coisas. Então, é aquela questão de, poxa, qual que é o meu apetite? Vamos priorizar o tema, vamos priorizar o nosso dinheiro. Né? Então, eu como gestor me preocupo bastante com isso.
E aí eu trago um outro ponto, que é o seguinte, a cultura de proteção de dados. O ser humano, ele é capaz de fazer coisas incríveis. Não sei se vocês lembram, aqui eu trouxe algumas questões que eu acho incrível, né? O Amir Klink, ele deu a volta ao mundo, né? E aí é muito legal ter uma fala dele, que até virou um comercial que o pessoal falou, ele é um grande aventureiro. E ele falou assim, aventureiro eu seria se eu não tivesse tudo planejado, né? Mas ele fez coisas incríveis, né? A gente teve a Leiliane, que não sei se vocês lembram do acidente do Boechat, e ela tinha um monte de gente filmando e apareceu aquela mulher ali e arrebentando a porta para tirar o motorista do caminhão que tinha passado pelo acidente. A Ellen de Abreu, ela é aquela professora que salvou, acho que 30 alunos, que teve um ataque de incêndio. Uma pessoa foi lá e incendiou e ela conseguiu salvar 30 alunos. Né? Ela teve, acho que 80% do corpo dela queimado. Né? A gente teve a Apollo 13, que ela não ficou famosa por ser a primeira a chegar na Lua, mas ela ficou famosa muito pelos problemas que eles tiveram no retorno dessa jornada espacial. Né? E a gente tem aqui coisas incríveis. Leonardo da Vinci fez a Mona Lisa, que até hoje é um quadro, se a gente olhasse por tamanho e por grandiosidade, não seria nada, mas é um quadro que tem fila no Louvre, no maior museu do mundo, as pessoas fazendo fila para ver a Mona Lisa. Então, é muito importante a gente olhar que o ser humano ele é capaz de fazer coisas incríveis na arte, na tecnologia, para salvar pessoas, para fazer descobertas, né? Tem o William Trubidge, que ele fez um mergulho de apneia, ele chegou a 100 metros, se eu não me engano. Acho que foi 100 metros de profundidade, sem nenhum tipo de equipamento. Então, assim, o ser humano ele é capaz de fazer coisas incríveis. Por que eu ainda chamo o ser humano de elo mais fraco da corrente? Eu acho isso um absurdo. Né? O ser humano ele não é o elo mais fraco, o ser humano ele é o elo mais importante. Quando a minha tecnologia falhar, quando o meu processo falhar, eu tenho certeza que vai ter um ser humano de bom coração que vai fazer o certo. Tem um monte que vai pegar o celular para filmar mesmo, mas eu tenho certeza que vai ter um que vai fazer a diferença. Né? E eu falo com bastante amor por esse processo, porque eu acredito muito nisso. Né? Eu fico muito chateado quando eu escuto alguns profissionais falando assim, mas o ser humano é o elo mais fraco. Poxa, meu, o cara tá me chamando de fraco, ele quer ainda que eu ajude ele a fazer alguma coisa diferente no mundo. Né? E de verdade ele tinha que me falar, cara, você é o cara mais importante, você é o elo mais importante dessa corrente. Se você estiver bem treinado, eu não preciso de tecnologia, eu não preciso de processo, você faz tudo sozinho. Né? E na realidade não, né? A gente fala, não, a gente chama o ser humano de elo mais fraco. Isso daí me incomoda bastante. O ser humano, ele é uma camada de proteção do dado. Então ele vai ser aquela pessoa que vai denunciar, ele que vai mandar para o time, ele que vai pedir para arrumar o processo. O ser humano, ele pode fazer a diferença. Eu não acredito que a gente não seja tão importante assim. Se eu sou capaz de fazer tudo isso que eu mostrei para vocês no slide anterior, eu sou capaz de proteger um dado também. Boa, Sibeli. Não orientam, não compartilham, ainda fala que é o elo mais fraco. Isso é um absurdo. A gente não é o elo mais fraco. Você é o elo mais importante. Você faz a diferença. Então, a gente tem uma questão muito legal. A cultura e conscientização, para mim, é muito diferente. Eu vou contar um caso para vocês. Eu gosto de contar uns causos aqui, mas eu acredito bastante na questão de conscientização. Eu sou um cara consciente. Vou trazer um exemplo. Quando eu estava num parque com meu filho, no clube com meu filho, e eu tomei um sorvete, e aí eu estava andando no clube, tinha um lixo, tomei o sorvete, peguei meu lixinho, joguei no lixo, olhei em volta, não tinha nada no lixo, não tinha nenhum lixo coloridinho lá, mesmo som daltônico eu consigo ainda ler, né, se vier alguma piadinha, principalmente dos que me conhecem, que estão assistindo aqui, com certeza vão fazer alguma sacanagem comigo, mas eu peguei o papelzinho lá e joguei dentro do lixo e fui embora. E meu filho terminou e não jogou fora. Ele ficou, eu fiquei quieto. Falei, filho, mas você não vai jogar no lixo? Ele, não, papai.
eu vou, ali na frente tem ali na quadra tem um lixo de reciclável. Nesse dia, o meu filho de 8 anos me ensinou a diferença entre conscientização e cultura. Eu sou um cara consciente. Se tivesse do meu lado, certeza que eu jogaria o lixo no lugar certo. Eu joguei no lixo comum, porque era o lixo comum que estava ali. Eu não tenho essa cultura. Mas para o meu filho, é inconcebível ele jogar um lixo no lixo comum. Porque ele já nasceu sabendo que é necessário reciclar. E olha que eu sei, eu faço certo. Eu separo o lixo aqui em casa. Mas eu não tenho essa... A cultura não é igual a dele. Então, por isso que eu acho que a gente tem que fazer isso constante. Cultura é diferente de conscientização. Eu sou um cara consciente, mas talvez eu não tenha cultura. E aí eu tenho que trabalhar cada vez mais a minha consciência para chegar na minha cultura. Né? Então, vale muito a pena a gente ter esse conceito em mente. Trabalhar muito na parte de comunicação, trabalhar muito na questão dos treinamentos obrigatórios, ter criatividade, pensar em coisas diferentes, pensar em eventos, trazer eventos, ser diferente de parecer ser, né? A gente tem que ser e tem que parecer ser, né? E eu também acho que a figura do Privacy Champion pode ajudar muito a gente nessa questão de cultura. Vou trazer alguns pontos aqui para vocês de criatividade. A gente conseguiu colocar um Escape 60 dentro da empresa para falar sobre proteção de senhas. A gente trouxe, quando a gente mudou no nosso conceito, nosso layout predial, a gente criou um conceito de mesa segura, porque antes cada um tinha sua mesa e depois a gente não ia ter mais mesa. A gente criou um jogo virtual, um VR, vocês podem ver na foto de cima. Era um jogo que você tinha que guardar o notebook, atender o telefone, passar por phishing. Então era muito legal. Né? Então, criatividade. Eu atingi todo mundo? Não. Mas eu atingi um bom público. Vale a pena. Nem sempre eu vou conseguir atingir todo mundo. E eu não estou me importando com todo mundo. Eu quero fazer o melhor. Então, aí tem uma outra forma, que é uma forma clichêzona mesmo de fazer as coisas que funciona super bem, que é painéis, palestras. Aqui do lado vocês veem o careca mais bonito da B3 e do lado o Marcelo Taz, né? Mas assim, vocês vão ver que vale a pena trazer um painel, uma palestra bacana. Vale a pena você colocar as pessoas para discutir. Atinge um público também. Então não é de se jogar fora. Tá? Gamificação. Tem um público que adora gamificar. Eu sou um cara que sou super motivado para a competição. Se você falou valendo, para mim não importa o que seja, eu estou competindo. Eu vou fazer competição até de doação de prenda. Né? Assim, eu gosto de ser assim. E para mim, gamificação me atinge. E tem gente que não atinge. Então, por isso que não vale depositar todas as fichas numa estratégia só. A conscientização de proteção de dados, ela tem que passar por gamificação, ela tem que passar por painéis, ela tem que passar por atividade presencial. Uma outra coisa importante são os brindes. Né? As pessoas, no primeiro momento, elas são motivadas pelo brinde. Então, vale a pena fazer um sorteio, porque ele ainda é um mote. As pessoas ali vão por interesse, com certeza elas vão sair melhores. Né? Aqui a gente fez um processo que era uma caixinha de clips, e as pessoas deixavam na mesa a caixinha de clips. Quando eles abriram, depois de algum tempo, algumas pessoas abriram, viram que eram M&Ms. Né? E aí as pessoas falaram, caramba, mano, M&Ms, eu achei que era clipes mesmo, que o barulhinho era de clipes. O pessoal falou, mano, o que estão dando clipes, né? Jogava os clipes assim. E a gente achou bem engraçado. Mas vale a pena, aqui vale a pena um brinde, é um brinde simples. Eu tô trazendo aqui a questão do brinde, você tá falando, desde um iPhone até uma caixinha de M&Ms. Por que não? Né? Então não precisa ter tanto dinheiro para dar um brinde. Vale dar um brinde pequeno também, vai ser legal. Né? Acho que toca nas pessoas. Até hoje é falado sobre essa caixinha de clips. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, eu prometo que eu estou acabando, é a parte de séries. Existe um grupo de pessoas que adora série, eu sou uma delas, eu adoro um filme e uma série. Então, assim, eu tenho uma plataforma eu uso essa plataforma que é a No4, tem uma série que chama Insideman. E vale muito a pena. É uma série de 5, 6 minutinhos que as pessoas gostam bastante de assistir. Aí eu falo para vocês, eu achei super fantástico. Engajou?
Não. Né? De 1000 pessoas, 100 fazem assistem a série. Mas tudo bem, eu atingi a 100. Lembra que eu falei? Só quero um batendo palma. Se um bater palma, vale a pena. Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão. Poxa, que legal, Sibeli, que deu 98%. A gente não chegou no 98%, não, a gente ficou bem longe disso. Mas a gente vem trabalhando bastante para engajar na série, porque é muito legal, é uma série muito bacana. Eu tô esperando a 5ª temporada aqui ansiosamente, né? É muito bom, vale muito a pena esse tipo de processo. E aqui eu trago um slide que eu gosto muito, que é uma jornada. Né? Proteção de dados é uma jornada. A gente não vai achar que eu vou fazer uma corrida de 100 metros e vai resolver todos os meus problemas. Eu vou dar um brinde de iPhone e eu vou resolver o problema de conscientização. Eu vou pôr um escape e vou resolver um problema de conscientização. Você vai ficar o tempo todo fazendo coisas diferentes, procurando formas diferentes de tocar nas pessoas para que elas se sintam responsáveis pelo processo de proteção de dados. Isso é uma jornada. Não adianta querer ter tiro curto. Mas é importante você criar métricas e objetivos. Porque se você ficar olhando só a jornada, parece que não chega nunca, o time desanima. Então vale muito a pena vocês olharem e criarem métricas, mapearem os processos importantes, criar a estratégia adequada e medindo aos poucos e crescendo aos poucos. Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Ou você vai ter que ter um time gigante e dinheiro infinito, e engajamento, e se me derem dinheiro infinito e um time gigante, eu não consigo fazer tudo porque eu dependo de outras áreas. Então tem que ter engajamento de todo mundo. Então vale a pena alinhar com o board da empresa, explicar o porquê que está fazendo, comprar essa forma de fazer diferente e a gente seguir o caminho e não desistir. Não importa que não está todo mundo batendo palma, mas se tiver um, vale a pena. Né? Não esqueçam que é uma jornada, não é um trabalho, é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que não tem fim. E aí eu queria deixar aqui esse espaço para vocês tiverem. Obrigado, pessoal. Desculpa.